Agradecer a presença do nosso irmão Abel, né, que reside lá em Porto Velho e veio nos prestigiar essa noite, né, com a exposição do tema suicídio, conhecer para prevenir. Então, a gente agradece também a sua disponibilidade, Abel. Bem, meus amigos, muito prazer que aqui estou para conversar com vocês sobre um tema tão delicado, tão complexo, por vezes perturbador, principalmente por aqueles que experimentam ver pessoas do seu relacionamento partir nessas condições. Então, não é confortável, não é simples lidar com a questão do suicídio. Por isso, os especialistas dizem com toda razão que um dos piores lutos é aquele que sofremos ao ter um familiar, um amigo que tenha desencarnado por esta via. Hoje, felizmente, já se trata deste tema com mais responsabilidade, com mais conhecimento, e já podemos dizer que é possível prevenir o suicídio em mais de 90% dos casos. Então, essa é a boa notícia. Nós ainda não estamos, em verdade, preparados plenamente para atender todas as urgências e emergências que envolvem as tentativas de suicídio, o suicídio, lamentavelmente, que se concretiza, trazendo consequências às famílias, e com isso a grande questão do luto dos sobreviventes. Então, o Brasil e muitos países já se deram conta do desafio imenso, já houve mudanças consideráveis, mas ainda temos muito que realizar. Eu vou ter que contar um pouco da minha história, da minha trajetória no estudo da questão do suicídio, porque ela acaba esclarecendo também e contando um pouco dessa história, né, do que é a prevenção do suicídio no Brasil hoje e das possibilidades que teremos para o futuro, que são auspiciosas, acredito eu. No início da década de 2000, nós retomamos a leitura do livro Memória de um Suicida, né? Muitos de nós conhecemos, lemos ou ouvimos falar. Então surgiu naquela oportunidade a ideia de escrever um livro comentando Memória de um Suicida. E então, durante um bom tempo, não sei precisar, mas acho que foi mais de um ano em que eu me debrucei sobre as 500 e poucas páginas desta obra, que eu já havia lido anteriormente, havia estudado muito sobre o tema. E por inspiração, graças ao amparo divino, nós começamos a escrever uma obra que foi lançada em 2005 e se chama Lições de um Suicida, um estudo do clássico Memória de um Suicida. Então, essa obra foi lançada pela editora Allan Kardec, de Campinas, e sempre orientado pela espiritualidade maior, nós estranhamos na época que as pessoas não deram muita atenção para a obra. Foi assim, um processo muito lento de divulgação, da compra dos livros. Eu doei todos os direitos, né, para a editora, para o Centro Espírita Allan Kardec lá de Campinas, e fomos tendo notícias, né, das vendas da obra. Felizmente, tivemos notícia de que muitos grupos, né, à época compraram para estudar, porque, felizmente, muitos centros espíritas se dedicam, às vezes semanalmente, às vezes mensalmente, fazendo vibrações pelos suicidas. Então, nossa obra foi lida, foi estudada. Mas isso fazia parte, na verdade, do espírito da época.
Um ano antes de lançar a própria obra, nós havíamos percebido, e como eu havia sido profissional da área de informática e sempre muito preocupado com a utilização da internet, então, nós pesquisando sobre o tema, nós descobrimos que não existia nenhum site no Brasil que falava sobre a questão da prevenção do suicídio para o público mais amplo. Então, nós tivemos a ideia de criar um site. E como eu também sabia fazer isso naquela época, eu acabei eu mesmo criando. E o nome que nós demos, então, foi justamente esse: Suicídio, Conhecer para Prevenir. E neste site nós criamos algumas sessões e, basicamente, nós recolhíamos informações sobre o que existia naquela época a respeito da prevenção do suicídio nos países do mundo inteiro e, é claro, principalmente no Brasil. Bem, entre o lançamento do site em 2004, né, o livro em 2005, alguns anos depois eu escrevi um artigo para uma revista espírita de grande circulação, vendida nas bancas, também com esse título, né, Suicídio, Conhecer para Prevenir. Eu posso depois passar o link para vocês baixarem gratuitamente. Enfim, até 2009, nós tivemos pouca repercussão desse trabalho. Ou seja, o assunto era realmente tabu, ninguém conversava, ninguém lidava com esse tema. Mas, vez ou outra, algum estudante se comunicava comigo pedindo informação sobre o tema. Então, eu cheguei a enviar alguns materiais para alunos que estavam fazendo, né, o seu trabalho de conclusão de curso sobre a prevenção do suicídio. Me lembro bem de um oficial da polícia de São Paulo, a quem pudemos auxiliar na época. Bem, em 2009, nós criamos o blog com o mesmo nome, né, Suicídio, Conhecer para Prevenir, que existe até hoje, né. Nós continuamos dando manutenção e difundindo as ideias em torno disso, da prevenção do suicídio. E graças a essa busca permanente, né, de estudar sobre o assunto, nós fomos nos enriquecendo com informações. Só para dar uma ideia, este nosso blog já foi visto 392, 156 vezes. Suas páginas foram visualizadas, então, quase 400 mil vezes. 2 postagens chamam a atenção, mas a campeã de visualização foi vista já 100 mil, mais de 100 mil vezes, 106.694, é a postagem chamada Se Você Está Pensando em Suicídio. Ela foi publicada no dia 20 de janeiro de 2009 e gerou, desde então, 476 comentários. Esta página nós fizemos, na verdade, uma tradução de um texto simples em espanhol, traduzimos para o português, adaptamos e publicamos. E não tínhamos noção de que isso ia trazer centenas de pessoas para o blog. E então as pessoas começaram a comentar, a falar dos seus dramas. Então, digamos que grande parte assim das minhas atividades de acolhimento, de atendimento a pessoas em crise suicida, foi por meio do blog, e parte delas de pessoas que foram atraídas por esse título ou chegaram nesta página por algum motivo. E então eu comecei os atendimentos por meio do blog, por e-mail, depois por WhatsApp. Fui tendo também auxílio de algumas pessoas que se prontificaram a me auxiliar, alguns apoiantes. E eu posso dizer que consegui salvar algumas vidas. E foi um aprendizado assim riquíssimo, porque
por mais que a gente às vezes se sinta um pouco preparado para lidar com situações mais complexas, situações limite, em que as pessoas estão querendo exterminar a própria vida. Eu já tinha enfrentado muitas situações difíceis na minha própria vida pessoal, então eu achava que estava preparado. Mas são muitas as surpresas quando a gente começa a lidar com pessoas que a impressão que dá é que elas não têm nada a perder. E por isso, como elas estão no limite das suas forças, muitas em desespero, elas falam tudo que vem à cabeça. Então, uma primeira impressão assim muito forte é essa. A pessoa, quando está em crise suicida, ela não tem filtro. Ela fala abertamente do seu sofrimento, das suas dores, do que ela pretende fazer. É uma coisa assim espantosa. Eu fiquei muitas vezes assim, sem saber o que dizer, o que falar, como é que eu vou responder uma pessoa que está me falando isso? E como é que ela consegue falar isso, né? O que é... Mas falam, as pessoas desabafam mesmo. Um deles, um caso assim muito interessante, foi de um rapaz do Nordeste, lá do Rio Grande do Norte, e ele me escreveu, nós nos contactamos, né, via blog, eu passei o meu e-mail para ele, e ele então me escreveu uma carta dizendo o seguinte: olha, eu acabei de perder o meu pai, estou com uma doença incurável. E aí ele fez a pergunta dramática: você não acha, Abel, que eu deveria me matar? Veja bem, ele escreveu isso e me enviou por e-mail. Uma coisa é você estar no atendimento fraterno, com a pessoa chorando do seu lado, e você pode, né, em condições, né, antes da pandemia a gente podia, né, apertar a mão da pessoa, dizer: estou aqui com você, tenha fé, vamos lutar para resolver os seus problemas, vamos encaminhar. Enfim. Mas eu não tinha nada a não ser a palavra escrita. Eu tinha que responder a ele. O que eu ia dizer? E aí busquei inspiração e disse: moço, se eu fosse você, no seu lugar, eu faria o seguinte: como eu não tenho nada a perder, minha vida já está marcada, né? Possivelmente a morte vai me alcançar em breve, eu viveria cada instante, cada momento como se fosse o último. Eu não ia me entregar. Eu ia viver as experiências que eu nunca tive coragem de vivenciar. Eu ia buscar fazer tudo que eu não pude fazer antes. E deu certo. Ele ficou feliz, né? Primeiro, por eu estar dando atenção a ele, né? Então, essa questão da atenção, gente, é fundamental, né? Acolhimento é atenção. Atenção é um dos ingredientes principais do acolhimento. E aí, ele agradeceu, como ele tinha meu telefone, para surpresa minha, né, ele me ligou em casa, falou muito rapidamente, muito tímido. Depois ele me mandou o endereço dele do Facebook. Sei que meses depois, a última vez que eu tive contato assim mais direto com ele, que ele já estava melhor, estava em outra vibração, outra sintonia, eu fui visitar a página dele lá no Facebook e ele estava visitando Aparecida do Norte. Então, para alguém que queria se matar, enfim, ele reatou então a sua relação com Deus e estava levando a sério esse viver bem os últimos tempos da sua vida. Pode ser que ele tenha vivido muito mais do que ele poderia imaginar. E aí, com o tempo, eu tive que me tornar muito eficiente com as palavras. Ou seja, eu não podia
falar muito, não podia falar qualquer coisa, eu tinha que ser muito preciso para impressionar as pessoas, dar recados que pudessem tocar o coração ou fazê-las refletir. Então, a gente acaba aprendendo, né? Quem trabalha também no atendimento fraterno, quem atende pessoas em crise, acaba desenvolvendo o seu arsenal, né, de estratégias de como abordar as questões, de como falar, de como tocar o coração, de como chamar a atenção. E aí eu comecei a criar algumas frases, né, de efeito, e uma delas foi a seguinte, que o suicídio é uma espécie de aborto do futuro. Ou seja, eu mato o futuro e mato as possibilidades das boas e felizes reviravoltas que o futuro pode nos reservar. E será que vale a pena arriscar perder o bom futuro, perder as possibilidades boas que podem estar já até nos espreitando, já bem próximo de nós? Então, muitas vezes me utilizei deste raciocínio, né, fazendo com que a pessoa comece a pensar que há solução, há possibilidades das coisas se reverterem, há possibilidades das boas reviravoltas. Uma outra coisa importante é a ideia de que as nossas ações não atingem apenas a nós mesmos. Então, em algumas situações, eu tive que ser ríspido, principalmente com pessoas que tinham filhos e que estavam a ponto de comprometer a vida dos próprios filhos ao tomar essa decisão. E aí, eu, muitas vezes, fui ríspido, severo, dizendo, olha, você pode decidir o que você quiser, mas lembre-se que o seu ato vai ter consequências devastadoras na vida dos seus filhos. E eles podem, mais tarde, repetir o ato. E a gente sabe, né, da questão da imitação ou contágio do suicídio. E aí, e muitas vezes as pessoas que estavam, né, com essa ideia fixa, a maioria delas ficavam alarmadas e imediatamente já manifestavam uma outra forma de pensar, pediam desculpas, enfim. Então foram anos e anos em que nós pudemos atender pessoas com os mais diversos tipos de problemas pessoais, alguns muito complexos, e aí eu fui buscando ajuda, e aí a gente acaba aprendendo uma coisa fundamental para qualquer trabalho hoje, de qualquer natureza, né? Trabalho espiritual, assistencial, emocional, qualquer ação do bem feita no âmbito de um centro espírita, de um grupo de apoio qualquer, enfim. Nós temos que trabalhar em rede, nós temos que buscar apoio junto de outras pessoas que possam nos auxiliar. Sozinho nós somos frágeis, mas quando a gente se une, pode ser um grupo muito pequeno, mas nós precisamos desse apoio. Então, com o tempo, eu fui buscando apoio de outras pessoas e consegui ajuda para algumas pessoas, né, ajuda especializada, né, uma psicóloga, por exemplo, começou a me ajudar. Então, casos que eu não conseguia, não estava, obviamente, eu não sou um profissional da área de saúde mental, então eu reconheci que eu não tinha capacidade para lidar com algumas complexidades da vida emocional. Então, a Carolina começou a me auxiliar. E eu retomei contato com a Carolina, que tinha sido minha aluna no ensino médio, e fiquei surpreso porque em 2016, olha só, de 2004, eu lancei o livro em 2005, o blog em 2009, enfim, eu já me considerava, né, um estudioso da questão da prevenção do suicídio.
só fui chamado para fazer uma palestra pública aqui em Rondônia em 2016. A minha filha estava fazendo medicina, participava de um grupo lá da área de psiquiatria, e aí as colegas acharam que já estava na hora de falar sobre suicídio. E quando nós fomos, então, fazer a palestra no Conselho Regional de Medicina, eu fiz a primeira palestra e essa psicóloga, Carolina, fez em seguida. E aí eu fui perguntar a ela por que ela estava estudando o tema. E aí eu soube da história trágica da família dela. Um primo dela havia se suicidado lá no Acre. Ela era acriana, lá de Rio Branco. E isso foi terrível para a família. E aí ela se deu conta de que ela fez o curso de psicologia durante 5 anos na Universidade Federal aqui de Rondônia. Teve excelentes professores, uma boa formação. Eu também fui professor lá uma época. Realmente o curso é muito bom. E, para surpresa dela, ela não tinha, nem na graduação, nem nas pós que ela tinha feito, ela não tinha ouvido falar em prevenção de suicídio. Ou seja, o tema não tinha sido abordado. E aí eu fiquei surpreso, mas fiquei mais surpreso ainda quando, há 4 anos atrás, um médico me contactou, né, via e-mail, porque ele pegou o meu e-mail lá no blog, e me escreveu humildemente dizendo: olha, eu acabei de atender uma pessoa, né, eu estava no plantão, né, urgência, emergência, atendi uma pessoa que havia tentado o suicídio, mas eu fiquei em dúvida se eu tinha procedido conforme as possibilidades ou conforme o protocolo. Por favor, me ajude, me envie bibliografia para eu estudar o tema. Aí eu falei: meu Deus, se um médico formado, depois de 6 anos, né, às vezes já com mais algum curso extra, não sabe o que fazer com um paciente que tentou se matar, então a situação ainda não está pacificada. E nós já tínhamos, já havia começado a campanha do Setembro Amarelo, que começou em 2015, que, aliás, foi um marco, né, da prevenção do suicídio, e trouxe um enorme bem para quem trabalha com essa área. E, enfim, houve um grande incentivo e um grande interesse, então, de toda a população e, é claro, de alguns profissionais, em particular, né, os profissionais da saúde, em estudar a questão do suicídio. Mas nem com Setembro Amarelo em ação, muitos profissionais ainda não tinham tomado contato com os estudos, né, que já existem há muito tempo sobre como tratar uma pessoa em crise suicida. Bem, o movimento espírita há muito tempo que atende pessoas em crise suicida. Isso não é novidade para nós. Desde sempre, né, há um século já que a gente atende pessoas que chegam ao centro espírita, por vezes não falam nesses termos, né, mas depois de uma conversa, depois de ser feito o acolhimento, a gente percebe que a pessoa está, por vezes, já num estado depressivo, ou está naquele quadro, né, de perturbação espiritual, ou os dois, e a gente percebe que ela pode vir a cometer um ato, né, contra a própria vida. Então, na casa espírita, a gente já lida. A questão é: já sabemos acolher? Estamos preparados para acolher todas as pessoas que possam estar, de alguma forma, envolvidas com a questão do suicídio? E aí
uma das coisas que eu aprendi, né, até fiquei muito surpreso, porque é um mundo vasto e complexo, né, esse estudo sobre o suicídio, sua prevenção, é que a palavra suicida, na verdade, é aplicada a toda e qualquer pessoa que comece a pensar na possibilidade do suicídio, ou seja, comece a pensar no suicídio como uma alternativa para a solução de um problema. Também é uma pessoa suicida aquela que tem a famosa, e já a gente já ouviu muitas vezes essas palavras, né? Ideação suicida, que é o segundo estágio. Então, o primeiro estágio é a pessoa que vê o suicídio como solução. Pensa no suicídio e, às vezes, verbaliza isso. Ah, se acontecesse tal coisa, eu não suportaria e eu me mataria. Então, essa pessoa já deveria estar sendo monitorada pela família, pelos amigos, pelo profissional de saúde, uma pessoa que verbaliza, mesmo brincando, um pensamento desse, é uma pessoa que mais tarde, numa situação difícil da vida, ela pode vir a acalentar a ideia de se matar. Ou seja, ela pode passar de uma ideia vaga para a ideação suicida, que é quando a pessoa começa a maquinar, a pensar nas possibilidades, e aí vai só crescendo, enfim, os estágios aí mais adiante são aqueles mesmo que a gente já sabe, né? A tentativa e, por vezes, a concretização do ato suicida. E aí vem o grande drama, que é quando isso acontece, as pessoas ficam atordoadas, as famílias devastadas emocionalmente, porque ninguém conseguiu entender por que a pessoa desencarnou naquela circunstância. E aí sobram perguntas, multiplicam-se as dúvidas e as angústias. E aí as pessoas começam a lembrar, mas você não lembra que ele falou tal coisa? A pessoa disse aquilo. Enfim, começam a descobrir os sinais de alarme tardiamente. Bem, isso mostra que nós não sabemos ainda cuidar uns dos outros e nem cuidar de nós mesmos. Então, nessa grande questão da autopreservação, do cuidado próprio, nós estamos engatinhando. Só para vocês terem uma ideia, agora, ano passado, retrasado, que o Brasil criou um currículo nacional para todas as escolas, que é o chamado BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Quem é professor, quem trabalha na educação, os bons professores sempre fizeram isso com seus alunos. Os bons professores sempre deixaram um pouco o currículo de lado, o conteúdo de lado, e conversou com a turma e chamou a atenção, ou chamou alguém para conversar em particular, enfim. Quantos foram acolhidos na escola em suas crises, em seus dramas, em suas dificuldades? Mas na escola não se falava disso, não se falava de problemas reais da vida. Se falava de conteúdo que geralmente não significava nada e não trazia nenhum benefício. São os problemas da educação, até hoje. Mas agora, os professores são convidados a tratar desse assunto e a criar estratégias para educar as crianças desde lá da educação infantil, passando pelo ensino fundamental, para que elas tenham os autocuidados, para que elas possam ter uma autoestima, para que elas possam viver bem. Então, está tudo por se fazer. Nós estamos começando um grande trabalho de cuidados com a saúde mental, emocional, espiritual das pessoas. Então, é muito trabalho,
pelos próximos 1000 anos, se nós queremos, desejamos e participaremos. Tomara que todos nós tenhamos muita coragem, muita vontade para participar da construção desse mundo melhor, que é o chamado mundo de regeneração, que a gente sabe que vai ser construído. Nós estamos começando agora a dar atenção para essas coisas simples, que no âmbito religioso, né, como eu já disse, no movimento espírita já lida com isso há muito tempo. Graças a Deus, né, as religiões já fazem esse trabalho, mas faziam e fazem ainda, muitas delas, de forma desorganizada. O Espiritismo já conseguiu, por exemplo, sistematizar muitas coisas. Então, hoje, quando há a ideia de criar um setor de atendimento fraterno, ou qualquer nome que se dê, atendimento espiritual na casa, as pessoas buscam material, já existe livro, já existe apostila, tem curso, tem especialista, enfim. Então, hoje, o movimento espírita realmente está preparado. E há, por exemplo, um estudo, fizeram uma pesquisa lá em São Paulo e descobriram que os centros espíritas de São Paulo, né, aqueles que foram pesquisados, que representam realmente a maioria, os espíritas têm um modo próprio de tratar a questão da saúde mental, da depressão ou de qualquer outro problema. Os espíritas sabem que a fé é importante, a nossa metodologia de apoio à cura é importante, a gente sabe da importância do passe, da água fluidificada, da desobsessão, isso aí a gente não há nenhuma dúvida, né, entre nós quanto a isso. Só que nós já também sabemos que em alguns casos foge a nossa alçada, que nós temos que encaminhar as pessoas para onde? Para os profissionais da saúde. Então, eu participei durante 5 anos do trabalho aqui do atendimento fraterno no nosso centro espírita em Monjacó. Creio ter atendido entre 800 e 900 pessoas. E quantas vezes me deparei com quadros explícitos de depressão. Por ser apenas um estudioso, um curioso, mas com o tempo os casos vão se repetindo e é tão claro, quando a pessoa começa, enfim, 2 minutos depois que ela começa a falar, a gente já consegue, o quadro está lá, perfeito. A gente já consegue ver que é ou a depressão início, ou já a depressão em desenvolvimento, ou um estado profundo de depressão. A gente consegue ver isso. Não precisa, né, porque vai se repetindo. As palavras, né, denunciam o estado de alma. Agora, graças a Deus, nos centros espíritas já há um protocolo, né, já é um procedimento de alertar a pessoa. Falar, você precisa buscar um profissional, você não pode ficar só aqui no centro, porque o seu caso não é só espiritual, você já tem uma doença instalada. E a gente sabe que depressão não é frescura, não é uma tristeza passageira. Ou seja, a pessoa já passou por uma série de problemas que ela não conseguiu resolver e já está instalado o quadro. E aí, o que precisa? Terapia psicológica, em alguns casos, medicação. Ou tudo isso junto, porque tem casos que a pessoa precisa de muitas âncoras. Eu sempre cito essa palavra, né? E às vezes eu alertava as pessoas dizendo, olha, às vezes para a pessoa voltar a viver em paz, em equilíbrio, conforme ela vivia antes, a âncora da família, a âncora da escola, do trabalho, dos amigos, da religião. Então, quanto mais ela tiver apoio, mais rapidamente a pessoa vai se recuperar. Então, a religião é fundamental. A pessoa permanecendo em tratamento no centro espírita, claro que ela vai estar sendo auxiliada. Mas nós espíritas não podemos esquecer do trabalho conjunto, do trabalho em rede.
E temos que, se a gente suspeitar que a pessoa pode ter um quadro que está além de uma leve perturbação, de uma tristeza passageira, nós temos que convidá-la a buscar ajuda psicológica, ajuda médica, enfim, um profissional. Nós não podemos ser negligentes nesse aspecto. E, é claro, se pudermos, orientar a família. A família, às vezes, precisa tomar conta dessas pessoas. E tem pessoas que, quando estão em crise, ou a família ajuda ou ela vai sucumbir. A gente sabe, tem casos que não tem. Aí um dia, só para vocês terem uma ideia, às vezes, da falta de conhecimento, né, de noção, uma pessoa me contactou e disse: Abel, eu preciso de um texto sobre suicídio, a pessoa está muito perturbada, você não tem aí um texto para a pessoa ler? Aí eu achei estranho, né, esse pedido. Falei: mas qual é o problema? Falou: não, é a filha de uma amiga que está assim, assado, ela está meio perturbada, querendo se matar. Falei: olha, não tem texto que dê conta disso, não. Pode ser o texto mais lindo do mundo, pode ser o melhor filme, pode ser o melhor clipe, melhor, enfim. Essa pessoa só precisa de uma coisa, de acolhimento e de cuidado constante. Então, oriente a mãe, oriente quem estiver próximo dela, que ela precisa ser monitorada, cuidada, vigiada, e tem que buscar um profissional da saúde, tem que levar no centro para tomar passe, enfim, tem que agir, mas texto nenhum vai dar conta. A pessoa não tem nem condição de ler. Como é que ela vai ler alguma coisa e entender? Enfim, está passando a responsabilidade para o enfermo. O enfermo está transtornado, está fora de si. Então, não tem condição nenhuma de absorver nada. Então, essas minhas experiências nos fez continuar trabalhando em favor da prevenção do suicídio. E hoje eu estou numa fase de transição. Por quê? Porque já desde 2019 que ninguém me contacta mais pelo blog. Então, quer dizer que me abandonaram, meu trabalho não faz mais sentido? Não. O CVV, graças à estrutura que foi criada no Brasil inteiro, né, multiplicaram-se os centros de defesa da vida, né, e muitos grupos com outras denominações também surgiram. Os CAPs começaram a atender também pessoas em crise, enfim. Em poucos anos, o Brasil conseguiu reestruturar o atendimento à saúde mental. E ainda temos o telefone, né, 188, que você liga de qualquer lugar do Brasil, gratuitamente, e fala com uma pessoa preparada para te acolher, para te orientar, para te ajudar a sair, né, dos casos, enfim, sair da crise, né? Então, evidentemente que as pessoas encontraram outros meios de serem socorridas. E essa minha etapa praticamente já passou. Eu continuo alimentando o blog porque tem sempre informações interessantes e as pessoas continuam lendo, né, os interessados no tema. Pessoalmente, eu estou me preparando para, antes de me aposentar, começar a trabalhar como terapeuta. Então, eu vou começar, daqui a alguns anos, fazer essa caminhada. Aliás, eu e mais uma centena ou milhares de espíritas estão fazendo o mesmo caminho. Tem um monte de gente que hoje está se aposentando e está se preparando, está voltando a fazer curso de psicologia, outros estão fazendo psicanálise, enfim. Estão se preparando profissionalmente para atuar no socorro às pessoas em dificuldade. Aqui mesmo em Rondônia, tem muitos já fazendo isso. Inclusive, um dos mais eficientes, ele se tornou um amigo nosso, companheiro espírita, palestrante, e ele está com a vida toda tranquila, ele é servidor público, ganha muito bem,
está com a vida organizada, a esposa está fazendo psicologia e ele já está atendendo as pessoas por meio da hipnoterapia clínica. Eu fiz 4 atendimentos com ele, 4 sessões com ele, e fiquei surpreso. Ele conseguiu tirar 2,5 toneladas de lixo tóxico da minha cabeça. Enfim. E aí ele me disse, olha, Bel, eu atendo no máximo 6 sessões, porque eu só faço trabalho emergencial. Eu só tiro a pessoa da crise, ajudo e depois mando para o profissional que vai continuar o trabalho. Eu não quero substituir psicólogo, médico, psiquiatra, nada disso. E grande parte dessas pessoas, né, assim, dos espíritas, estão se encaminhando para isso, e não é para ficar rico, nada disso, né? Porque a maioria cobra valores bem em conta. Então, hoje já existe uma legião de pessoas que estão migrando para a área de saúde, enfim, é uma tropa auxiliar. Porque hoje médico não dá conta, gente. Não tem médico, não tem psicólogo hoje que dê conta de tudo isso. Então, se não fosse hoje os centros espíritas, as casas, né, das nossas irmãs, das nossas religiões irmãs, né, principalmente as afro-brasileiras. A minha esposa é umbandista, eu acompanho o trabalho dela lá junto aos seus irmãos. Meu Deus, é um trabalho gigantesco de atendimento psicológico, psicoterapêutico, de base mesmo. Então, temos aí a Umbanda, o Candomblé, as religiões, né, afro-brasileiras e outras tantas. Seichonoye faz um trabalho maravilhoso, o pessoal que aplica Jorei, enfim. Então, tem nessas denominações todas, fora os evangélicos e católicos, então tem muita gente atuando e fazendo esse trabalho de base, que é de prevenção, que é de valorização da vida, que é de resgate, porque grande parte das pessoas que estão em crise são pessoas que estão tão fragilizadas, gente, que eu já pude acompanhar alguns atendimentos. Certa feita eu fui buscar minha esposa e pude acompanhar um atendimento. As pessoas fazem perguntas assim para as entidades espirituais de coisas assim tão simples, tão elementar, mas elas estão expressando a sua angústia, elas estão buscando ajuda para uma coisa que, para nós que já estudamos espiritismo, que temos algum esclarecimento, a gente fala, meu Deus, como é que uma pessoa consegue chegar nesse ponto de ter dúvidas sobre coisas tão elementares, de estar tão perdida. Então, hoje, graças a Deus, que nós temos todos esses trabalhadores espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, nas diversas religiões, né? A gente sabe que cada escola está aí para atender os seus alunos, e graças a Deus que nós temos a religião, que se não tivéssemos hoje esse espírito religioso, solidário, fraterno no Brasil, o país já tinha explodido numa convulsão social, enfim, de consequências inimagináveis. Então, felizmente, o que mantém hoje o país em condições mais ou menos regulares e pacíficas é o trabalho filantrópico, social, que as religiões, que os clubes de serviço, que a maçonaria, enfim, que todos os homens e mulheres de boa vontade espalhados estão fazendo. E é muito trabalho, a gente às vezes se surpreende, porque até os ateus e até alguns estão atuando, gente. Tem de gente hoje que diz que não acredita em Deus, mas são tão cristãos quanto nós, ou muito mais. Tem muita gente aí que fazendo trabalhos fantásticos. E aí você vai conversar com as pessoas e fala, não, eu não sei, eu sou agnóstico, eu não quero saber se Deus existe ou não existe, eu sei que eu estou preocupado com as pessoas e estou aqui trabalhando. Então, que bom que existem pessoas com essa vontade de trabalhar. E aí,
nós temos que voltar para o grande estudioso da questão do suicídio, que começou a estudar isso no final do século XIX, que é o sociólogo francês Émile Durkheim. O Durkheim começou a estudar este tema no final do século XIX, e a coisa mais fantástica que ele falou sobre a questão do suicídio foi o seguinte: quanto mais o indivíduo está inserido no seu contexto, ou seja, está amparado, maior será a proteção. Ou seja, sem uma rede de proteção, nós podemos nos fragilizar e buscar o suicídio como meio alternativo de solução, como uma saída honrosa, como enfim. A gente sabe que nada disso existe. É um alçapão, é uma armadilha. Então, a rede de proteção que a sociedade traz para o indivíduo é o que pode fazê-lo recuar diante da ideia de suicídio. E como é que se cria uma rede de proteção? É a família, são aquelas âncoras, família, amigos, religião, trabalho. Então, quanto mais a pessoa se sente amparada, menos ela vai pensar em fazer besteira. Então, qual é o nosso papel? Onde nós estamos? Que às vezes a gente acha que o nosso trabalho é só no centro espírita. Não, não é, gente. É 24 horas. O trabalhador hoje do bem tem que estar de prontidão para trabalhar o tempo todo. A todo instante nós estamos socorrendo, amparando e mais. Durante o sono, hoje tem se trabalhado incansavelmente no mundo espiritual. As reuniões mediúnicas continuam no mundo espiritual, nós temos notícia disso. Enfim, evangelização, eu mesmo tenho sonhado, tenho ouvido relatos de outras pessoas. Então, tudo converge para essa ideia de que nas 24 horas do dia nós podemos estar em ação. E aqueles que já despertaram, aqueles que já estão prontos para o trabalho, vão trabalhar. E nós, então, temos essa grande tarefa que é tornar a vida mais bela. Então, por isso que a arte nos encanta, né? Não é à toa que o Moacir está aí para nos dizer que isso é uma grande verdade. A arte redime, a arte eleva, a arte tem um papel fundamental. Eu tive um processo de depressão, e tinha 19, 20 anos. Três coisas foram fundamentais para me ancorar, para me fortalecer. Primeiro, a minha mãe, que é a figura-chave, assim, que eu não faria nada que pudesse trazer sofrimento para minha mãe. Então, por mais que tentassem me empurrar para o abismo, Dona Terezinha estava ali me socorrendo, estando 3.000 e poucos quilômetros distante. Eu morava sozinho no Rio de Janeiro, minha mãe em Rondônia. A religião, que eu já era espírita, tinha noção de que morrer não era solução para nada. Mas eu precisava ocupar minha cabeça. Então, como é que eu fiz isso? Eu comecei a ler muito, comecei a me interessar pela literatura, então comecei a ler, escrever e cantar. A música foi o que me salvou, eu diria hoje. Foi um dos elementos mais importantes, porque também me ajudou no trabalho da autodesobsessão. Porque eu utilizava de uma música do Gonzaguinha, que depois virou tema de novela, o Daniel até gravou, e o refrão dizia o seguinte: vida, 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 que seja do jeito que for, mar, amar, humor, se é dor, quero o mar dessa dor. Gente, essa música virou um mantra. Eu quando pensamentos sombrios se aproximavam, eu ligava minha vitrolinha interna, e essa música me protegeu o tempo todo de coisas ruins. Porque quando a gente está
fragilizado, deprimido, a gente está o tempo todo na beira do abismo mesmo, porque a qualquer momento a gente sucumbe. Então, a gente tem que buscar forças por todos os lados para se reerguer, para se levantar. Então, a música tem um poder fantástico para nos recuperar as forças. E depois, é claro, fui me recuperando e tive depois a receita de um companheiro espiritual lá do Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro, no Rio. Comecei a participar lá de uns trabalhos. E o doutor Herman, certa feita, se manifestou e me fez uma perguntinha muito simples. Abel, você já está trabalhando? Só bastou isso. Você está trabalhando? Ou seja, eu precisava, para terminar a minha cura, de me engajar no trabalho do bem. E é claro que o engajamento nas obras, no trabalho espírita, foi me dando forças para vencer, inclusive as velhas matrizes espirituais negativas que todos trazemos. Não tenhamos ilusão. Todos nós seremos testados. Vai chegar um momento que a gente vai surgir a ideia do suicídio na nossa cabeça. Não tenho dúvida. Nenhum espírita está imune. Por quê? Porque nós já nos matamos já, no mínimo, algumas vezes. Porque era honroso se matar na antiguidade. Os soldados, ao terminar a guerra, os vencidos se matavam para não se entregar para os adversários. As pessoas, quando estavam em conflito, com dificuldade, achavam mais honroso se matar do que enfrentar, do que ser humilhado. Enfim, hoje a gente vê que isso é muito, muito presente na cultura japonesa, mas, na verdade, isso estava disseminado na antiguidade em todos os países. Então, encontrar alguém aqui na Terra que nunca tenha desencarnado de forma violenta ou pelas vias do suicídio é muito difícil. Raríssimos escaparam disso. Então, nós trazemos as matrizes espirituais negativas, inclusive a do autoextermínio ou da utilização da violência como solução ou busca de solução para os conflitos. Então, nós estamos na busca da nossa cura interna. São muitos males a extirpar, são muitos espinhos a tirar, muitas feridas a curar. Então, nós temos que fazer um esforço constante de autocuidado, de autopreservação e procurar lutar para estender a nossa vida no limite possível. Quem sabe a gente consiga até uma sobrevida, né? Alguns meses a mais, alguns anos a mais em nossa encarnação, porque muitos de nós não só gostaríamos, como precisamos. Né? Quanto mais pudermos permanecer por aqui, permaneçamos. Então, todo dia é dia de nos reerguermos, de nos levantarmos, e conforme nós vamos nos tornando bons cuidadores conosco mesmos, a gente também passa a cuidar do outro, passa a ter um olhar mais criterioso, mais atento. E aí, quando todos nós estivermos aprendendo de verdade a cuidar uns dos outros, a ética do cuidado, a ética da caridade vai estar instalada na Terra e, obviamente, não haverá mais suicídio. Porque saberemos prevenir, saberemos cuidar, saberemos ajudar o outro a arrancar os seus espinhos, curar suas feridas. Então, nós temos visto, assim, pessoas saindo do abismo, da beira do abismo, nas situações mais trágicas, mais terríveis, e se recuperando em poucos meses, por haver acolhimento, por haver quem consiga tirá-las de lá. E quase sempre o trabalho é conjunto. Obviamente que, vez ou outra, a gente ainda
Eventualmente, a gente pode, claro, fazer um trabalho mais sacrificial, mais heróico, sozinho, em algumas circunstâncias. Mas isso nem é recomendável e nem deve se tornar uma pauta comum, uma prática comum. Nós temos que buscar, sim, trabalhar em equipe, trabalhar preferencialmente vinculado, né, a uma casa, um grupo de pessoas que possa amparar e socorrer as pessoas que nos buscam, ou pessoas que a gente também consiga descobrir que está passando por situações difíceis e que não tem nem condições de manifestar, de pedir socorro, né? Eu não sei se eu já esgotou meu tempo, eu queria só saber para poder encerrar. Nós passamos aqui 5 minutinhos, a gente só agradece realmente, Abel, e queria que você queria abrir, né, até para os nossos companheiros aqui, quem tenha interesse, vi aqui que o Zoel já levantou a mão, e principalmente no trabalho da capelania, ali quando você relatou, né, o auxílio do médico, a própria faculdade de medicina, né, realmente não prepara esses profissionais, eles são preparados a salvar vidas. E muitas vezes, em visitas a hospitais, Abel, nós, capelães, somos chamados, né, porque no meio mesmo da saúde há até aquela questão de até intolerância, né, de como aqui tem tantas pessoas que estão precisando ser salvas, por que eu vou ter que, né, abster do meu tempo para ajudar aquela que está querendo tirar a própria vida? É grave, eu sei que essas reações são absurdas, mas existe. Sim. Preconceito contra a pessoa que praticou o ato, que é vista como irresponsável, dramática, enfim, que não é uma pessoa séria, né? E que obviamente não merece cuidado devido, né? Exatamente. É uma coisa absurda, mas... E o quanto é importante, como você disse, a sua exposição foi fantástica, o quanto a gente precisa realmente conhecer para prevenir, o quanto, né, estudar sempre para que a gente possa contribuir nessa rede de apoio, como você disse, né, é realmente fundamental, porque vários de nós capelães já nos deparamos com situações, né, como essas, né, de companheiros que realmente estavam à beira de um suicídio, e nós somos requisitados para realmente dar uma palavra de carinho. Eu me lembro que até no primeiro curso de capelania, teve um momento onde o próprio CVV veio participar conosco, teve um momento, né, onde uma dinâmica, né, onde a gente foi preparada por eles, onde a gente precisava só ouvir, porque muitas vezes o outro precisa só ser ouvido. É a escuta terapêutica, né? Gente, isso é tão fantástico que tem um profissional da psicanálise lá em São Paulo, eu esqueci o nome dele agora, é Jorge alguma coisa. E o trabalho dele é preparar profissionais da rede pública para ouvir. Só que quando ele é contratado por uma prefeitura, pelo Estado, para fazer isso, ele diz, olha, eu não vou trabalhar com médico, só com os profissionais da saúde, não. Todos no hospital têm que aprender essa técnica, que é a escuta terapêutica, ou seja, parar e ouvir, traduzindo isso, né? E aí eles treinam quem? Porteiro, vigilante, cozinheiro, todo mundo, gente. Então, a pessoa em crise que chega e encontra o vigilante já está preparado. E ele pode dar um alerta, inclusive, olha, acabei de conversar com uma pessoa aqui, estou mandando aí, ó, o caso dela é grave. Ou seja, o vigilante já é capaz de fazer um pré-diagnóstico para detectar o problema grave. A cozinheira, a copeira, enfim. E a gente, no movimento espírita, a gente acaba aprendendo, né? Pelo menos a gente tem notícia de que é importante aprender a ouvir, aprender a escutar. E acolher sem julgamento, gente. A gente não pode
julgar nem o espírito que desencarnou pelo meio de suicídio. Até a caridade se estende também a eles. Não nos cabe julgar, avaliar, porque tem gente que tem ódio deles. E não somos nós, não. Às vezes o próprio familiar, a própria mãe, né? Já ouvi relatos desse, que a mãe estava com ódio mortal do filho que se matou porque frustrou ela, porque ela era a esperança, enfim, ele era a esperança dela, e ela estava indignada porque se sentiu traída. Enfim, ela não está preocupada com o estado dele, está preocupada com o sentimento dela, né? Então, olha só os absurdos que a gente tem, né? A gente lida com situações muito complicadas. Desde o início da tua fala, eu fiquei aqui me coçando para logo levantar essa mão, porque eu ia fazer uma propagandazinha do CVV. E você fez, e a Ellen fez também. A tua fala foi muito importante para mim, que endossou várias coisas de que a gente pratica no dia a dia, ao atendimento do CVV. Muitas das vezes eu não tenho o que falar. Muitas das vezes, há um suicídio em andamento, eu não tenho o que falar, eu não tenho uma resposta, a resposta que ele quer, eu não tenho. É um trabalho custoso, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho de muita responsabilidade. Você fez uma comparação, atender na casa espírita e atender online, atender do jeito que o CVV faz, de casa, no caso agora. É muito difícil, por quê? Porque eu estou longe da pessoa. Muitas das vezes ela está na janela para pular e ela pergunta, o que eu faço? Qual a resposta? Vamos conversar. Mas eu quero se matar. Eu digo, dá um tempo, depois você se mata. Então, muitas das vezes, eu não tenho a resposta, eu não tenho uma fórmula, ou uma fórmula de bolo pronta, uma receita de bolo pronto para dar para a pessoa. Não tem como. A situação realmente é grave, principalmente agora com a pandemia. Eu não vou me alongar muito, porque tem mais pessoas querendo falar. A demanda aumentou muito e a quantidade de voluntários diminuiu, porque tem muita gente voluntário que está precisando mais do que aquele que liga. A fila de espera, às vezes, é 30 minutos, então há uma fila de espera, a nível nacional, funcionamos 24 horas por dia, e precisamos de voluntário. Aqui em Vitória, da onde a gente faz, a gente participa aqui de Vitória, a maioria é espírita. Então, olha que encrenca que a gente se meteu. Então, cvv.org.br, para já ir finalizando a minha fala, existe um treinamento, você não precisa ser profissional, você falou muito bem, Abel, esse trabalho pioneiro que você falou. O assunto ainda é tabu e muito, e hoje, se não me falta dados, é a segunda causa de mortes no mundo, e está aumentando muito. Está aumentando muito o índice de suicídio. Então, logo, logo, nós chegaremos em primeiro, lamentavelmente. E a única coisa que a gente precisa emprestar é o ouvido. Ouvir a pessoa. Entre as pessoas da segurança pública, né, policiais, hoje há mais policiais se matando do que morrendo em serviço, gente. Tanto é que já despertaram, o governo já despertou, o Ministério da Justiça vai começar agora um treinamento nacional, porque é absurdo. Ou seja, é um grupo de risco, está em combate o tempo todo, mas se matam mais do que morrem. Assim, é isso. Inimaginável. A última coisa que eu lembrei de falar, que você falou muito bem, não somos profissionais da área. Nós temos disponibilidade e recebemos treinamento. Preparado a gente nunca vai estar, porque cada caso é um caso ímpar, é o caso dele. E aí, escutar, e lógico que é uma escuta ativa, mas simplesmente escutar e direcionar às vezes. Na sua fala, eu ouvi muito assim sobre o suicida. E eu passei recentemente por uma situação dessa de uma amiga, e permaneceu a família. Isso tem uns 3 anos, mais ou menos, e até hoje eu faço atendimento com a família. E como lidar com essa situação? Porque você fez uma fala que vem de geração, como se viesse de geração.
E hoje as irmãs dessa pessoa que se suicidou está apresentando esse comportamento suicida. E a mãe também. Então, como lidar com uma situação tão complexa dessa? Pois é, aí entra a rede. Então, aí a imitação e o contágio, né, que são dois fenômenos diferentes, mas ilustra a questão de que a repercussão do ato suicida atinge outras pessoas, ela se dá, por vezes, instantaneamente por imitação. Né? Então, quando um artista famoso se mata, algumas pessoas, alguns fãs acabam se matando, enfim, na mesma sintonia, naquela situação, né, de imitação imediata. O contágio, que é o caso, né, da intrafamiliar, ele pode se dar até numa geração bem distante. Não se sabe exatamente como é que isso acontece. Nós espíritas sabemos da questão da obsessão, que por vezes a pessoa que se matou está convivendo com aqueles que estão encarnados, inconscientemente passando, enfim, por conviver, ela acaba contaminando, contagiando, não porque deseja que as pessoas, que a outra morra, mas é uma coisa inconsciente mesmo. Por exemplo, nós já atendemos um espírito que desencarnou por câncer e a irmã foi no centro espírita porque estava apresentando as mesmas características da irmã, só que ela não tinha doença nenhuma. E aí, quando esse espírito que desencarnou por câncer foi, né, foi orientado, foi acolhido, conseguiu se desligar da irmã, a irmã curou-se instantaneamente. Então, esse contágio obsessivo, consciente ou inconsciente, existe. Então, neste caso, a atuação, né, da vibração, da oração, enfim, da intercessão espiritual é fundamental como elemento de apoio neste caso específico. Então, digamos que o profissional da saúde, às vezes, não consegue ir muito além dos aconselhamentos. Uma outra coisa importante que um amigo nosso, psicólogo, faz aqui em Porto Velho é o seguinte, é o contrato. E ele é muito rígido e já salvou pessoas por ser rígido. Então, quando ele atende uma pessoa em crise suicida, ele faz a pessoa assinar um papel, e é claro que aí tem todo um ritual, né? A pessoa assina um papel dizendo o seguinte, enquanto estiver sendo tratado por ele, a pessoa não vai se matar. Enfim, isso gera um contrato psicológico, né? Ou seja, é uma estratégia, uma artimanha para a pessoa ter sentido de responsabilidade, né? Eu estou cuidando de você. Se você se matar, você vai me afetar. Eu vou me sentir frustrado, enfim, você vai ferrar a minha vida, de alguma forma. Então, por favor, se contenha. Então, estou empenhado em te ajudar a curar suas feridas. Me deixe trabalhar. Não trapaceie, não se mate. Então, por vezes, nós temos que também utilizar esses recursos, né? Porque são, em algumas situações, recursos bastante poderosos. A pandemia tem usado, o pessoal tem usado a pandemia como desculpa a suicídio, não é verdade? Isso é verdade? Pois é. O problema na verdade, não é a pandemia, né? É qualquer situação limite. Então, situações limites são propiciadoras de atos extremos, tanto atos de bondade, de coragem, quanto também atos como o do suicídio e outros, né, de suicídio moral, né, desonestidade e por aí vai. Mas isso faz parte do ser humano, né? São características do ser humano que vão se repetindo de tempos em tempos, digamos que de certa forma até previsível, porque nós não somos muito diferentes do que éramos antes, né? Mas o mal é sempre passageiro. E aí eu vou encerrar lembrando das palavras da Hannah Arendt, que estudou a questão do nazismo
e disse o seguinte, que naquele tempo o mal se espalhou como um fungo e muitos, por serem contaminados pelo mal vigente, acabaram fazendo coisas que não fariam em condições normais. Mas o mal, que é esse fungo, não atinge o cerne, as entranhas do ser humano, o ser espiritual. Ele é sempre passageiro, superficial, traz confusão, traz atordoamento, desassossego, mas o bem tem o poder de ressuscitar-nos. E nós sempre reagimos e voltamos à lucidez, voltamos à condição de ser espiritual, racional, sensível. Então, nós temos que acreditar que tudo isso que está acontecendo hoje vai passar. Vamos perseverar para superar nós mesmos e que o saldo será positivo, porque nunca se espalhou tanto dúvida. A própria comunidade espírita, quanta gente está podendo se reunir hoje virtualmente, quantos amigos temos feito, quantas novas ideias estão sendo disseminadas e que não seria possível de outra forma. Então, eu peço que a gente acredite mais, que a gente ouse acreditar mais. Hoje, os espíritos que estão desencarnando, grande parte desencarna hoje sob o império da obsessão, são suicidados, muitos são suicidados, muitos desencarnam sob terrível transtorno mental, e o atendimento aos suicidas nunca foi tão rápido quanto agora. Há casos em que 2 dias depois do suicídio a pessoa já está sendo socorrida, amparada. Nós estamos, digamos, numa grande guerra. Então, aqueles que sucumbem por qualquer motivo vão ser socorridos. E, então, o fato dessas pessoas estarem sendo socorridas cada vez mais rápido mostra não só a misericórdia divina, mas também o amor está se multiplicando. Porque se não tivesse, essas pessoas não seriam socorridas. Faltaria intermediários, faltaria médios, faltaria gente de boa vontade. Então, o fato de estarmos socorrendo mais rapidamente aqueles que estão desencarnando tragicamente por diversos motivos é uma mostra de que estamos evoluindo e vamos evoluir mais, e vamos crescer mais, vamos amadurecer. E vejamos, né, o suicídio como um acidente de percurso. Nós já tropeçamos, nós já caímos, nós hoje já conseguimos ter maturidade, ter força, ter resiliência. Os outros também vão ter um dia. E nós vamos trabalhar para isso. Nosso papel hoje aqui é esse. Muito grato. De antemão, já te agradeço, Abel, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, nosso toda a Associação Médica, todos os irmãos da capelania, também todos aqui presentes, tá? Por essa exposição, e com certeza seria muito válido um outro convite para você estar aqui conosco, porque esse assunto, com certeza, muito nos interessa, principalmente na atuação, né, do trabalho voluntário da capelania nos hospitais e também em domicílios. Muito obrigada. E acredito que as dúvidas que capelães e irmãos aqui presentes que tiverem, né, sobre esse tema, que também possam te acionar através do blog, né? Mais uma vez, gratidão, Abel. Foi muito boa a noite de hoje, a gente só agradece a participação de todos, que a gente possa estar reunidos em vibração ao nosso irmão José Luiz, que não pôde estar presente aqui hoje, né? A dona Eudinha também, e a todos vocês, saudade de todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.